a mais um vídeo vlog de leitura hoje pra vocês. E a gente vai ler junto, mentira, eu vou ler, vocês vão viver ler Flores para Algernon, sim, primeiro livro do ano. E aí, na verdade, eu comecei a ler ele pela amostra do Kindle. E aí eu li ontem à noite, daí hoje as minhas quiméridas falaram que queriam vlog. Então vamos fazer um vlog de leitura. Então eu li pela amostra até a página 37. Foi tipo 10% que é a amostra do Kindle que ele dá. E aí agora estou aqui com o meu livro físico pra gente ler junto. Falam que esse livro é muito... Gente, tem um hype gigante por trás desse livro, então vamos ver o que eu vou achar. Eu não sabia absolutamente nada sobre a história. E assim, nesse vlog não vai ter spoiler, sem saber, então eu não vou falar da história, tipo, só quando eu for... Se eu for falar, porque eu nem sei como é que vai ser no futuro, mas aí eu vou avisar. Então assim, gente, antes de tudo, já gostaria de pedir pra você me seguir no Instagram e seja uma quimérida ou quimerida pra ajudar aqui no canal. É o grupo de apoiadores, então tem bastante benefícios, bastante coisas legais, a gente fica bem próximos. E aí tem uma coleção de papelaria, não sei quando eu tô lançando esse vídeo, então talvez já tenha lançado, talvez vai lançar dia 9 de janeiro. Se passou, se vai ser, não sei. Mas vai ter coisas bem legais. E eu tô fazendo tudo com muito carinho, então espero terminar de ler esse livro hoje, porque ele tem 260 páginas, eu acho. Muito curtinho, então vamos lá. E vai falar, a história vai falar basicamente sobre um menino, ele é um cara, um homem na verdade, tem 32 anos, o QI dele é 68 e ele não consegue lembrar das coisas, então ele tem problema de armazenar informação no cérebro dele, ele não consegue ter senso crítico pra ir contra qualquer coisa, a família dele não quis ele, alguma coisa assim. E isso tudo nos 10 primeiros por cento do livro. E ele vai fazer um experimento, ele vai passar por uma cirurgia que promete aumentar o QI dele. Então, aparentemente, já teve uma pequena citação de Sócrates aqui no começo. Aparentemente vai falar sobre isso, sobre vai ter uma discussão sobre inteligência, sobre sociedade. Platão, mentira. E aqui a gente tem uma citação de Platão, então a gente meio que parece que o livro vai ser sobre isso. Essa discussão social e essa coisa de se tornar inteligente e olhar pra própria realidade. Eu já comecei a ver, assim, que até o rato... Algernon é o nome do rato. Então é o primeiro ratinho aqui. E aí, tudo isso nos 10%. Então... O Algernon é o ratinho, o primeiro ratinho que eles fizeram essa cirurgia. E eles vão fazer essa cirurgia pela primeira vez com um ser humano. E aí é o Charlie, né, que vai ser o experimento. Assim, o ratinho tem aquelas coisinhas de labirinto, sabe? Então, tipo, o Charlie não conseguiu, o ratinho batia ele sempre. Então o ratinho era, tipo, tinha um QI mais elevado do que o do humano. E assim, ele acabou de fazer a cirurgia. E óbvio que não é do dia pra noite o cérebro dele vai inchar, ele vai virar tipo o Pink cérebro, sabe? O cérebro. E se tornar o mais inteligente de todos. É uma coisa que tá indo. E é muito interessante, no começo do livro, ele tá escrevendo e ele escreve tudo errado. Gente, é tudo errado. Então, tipo assim, a primeira frase do livro é: Dr. Strauss diz que eu deveria escrever com I o que eu penso com S e me lembra de tudo que acontece com S de agora em diante com E. Então, tipo assim, é o texto completamente errado, erro de português total, não tem uma vírgula. E assim, o texto não tem, tipo, uma quebra de parágrafo. E é interessante porque isso é proposital, é uma coisa pra gente ver na escrita do personagem, ele se tornando mais esperto, inteligente. E assim, no começo, gente, é muito complicado ler tudo errado, tá tudo errado. Então é isso, tipo, você precisa ler em voz alta, às vezes, porque é muito errado. Mas eu tô achando interessante. A letrinha é muito pequenininha, parece, menorzinho. E eu estou achando interessante, vamos ver o que eu vou achar mais. Vamos ler o resto do livro. Eu acho interessante pensar esse negócio de inteligência, porque eu não me acho uma pessoa inteligente, tipo, eu me acho ok. Eu já me achei muito inteligente, né? Obviamente, os pais sempre acham que os filhos são mais inteligentes que eles realmente são, principalmente as crianças. Todo mundo fala, ai, como ele é inteligente, ele sabe fazer. Na verdade, ele tem estímulos pra se desenvolver, assim, coisas que tem gente que não tem estímulos pra se desenvolver. Mas não sei, eu acho que eu sou ok. Eu fico feliz quando alguém me chama de inteligente, mas eu não acho que eu sou tão inteligente assim. Eu acho que, não sei, eu acho que ser inteligente e refletir muito sobre as coisas, quanto mais você descobre, mais triste você fica, e eu já sou triste o suficiente com a inteligência mediana, então tá ótimo. Eu tô na parte onde ele tá aprendendo que ele a perceber o mundo e a ver que as pessoas que ele achava que era legal não é legal com ele. E que ele achava que as pessoas eram amigas dele, só que ele era
burro o suficiente, ele não conseguia compreender a situação que ele vivia pra entender que as pessoas estavam rindo dele, não com ele. E eu acho muito interessante esse tipo de livro, que tipo assim, esse livro traz bastante essa coisa de percepção de mundo. E tem pessoas que às vezes a gente dá risada, e tem coisas, situações que a gente acha que é engraçado, só que não são engraçadas, sabe? Não é engraçado você ficar rindo da desgraça alheia, não é legal você rir de alguém que realmente tá numa situação que ele é incapacitado de... Que é complicado essa coisa. Tem muita gente que tem cérebro e que se aproveita das outras pessoas pra sentir prazer em situações que não deveriam, sabe? Você tem que ter um mínimo de consciência coletiva. Uma coisa que a gente aprende meio que na adolescência, né? Tanto que na adolescência tem bastante casos de... As crianças são horríveis, tem crianças que zoam umas às outras, que fazem coisas ruins umas com as outras. E é uma coisa que a gente tem que aprender como sociedade, como agir, porque é uma coisa foda, porque, tipo, na escola a gente não aprende muita coisa, né? Mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente aprender como ser humano e que a gente não aprende, tem muitos pais que não ensinam, muitas pessoas que não sabem, é essa inteligência emocional e inteligência social. Não é só de, tipo, boas maneiras e como sentar à mesa e como comer com garfo e faca. Mas, assim, como você reage a outras pessoas e como você afeta outras pessoas. Tem inteligência nas suas ações e tem inteligência nas suas relações sociais. E isso envolve também inteligência emocional, e tem muita gente que não tem. E é triste, sabe? Daí agora no livro ele tá percebendo que... Primeira vez que ele ficou realmente triste porque ele entendeu o que era e ele tá evoluindo. É interessante ele evoluindo, assim. Então é uma coisa gradual, assim. E algumas vezes ele tem um salto de evolução mais interessante. E eu lembrei muito dessa coisa de inteligência emocional, sabe? Que a gente tem que aprender. E não é uma coisa assim que... Ai, tem gente que pode até nascer com isso, mas é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E tô todo momento desenvolvendo. Às vezes a gente encontra pessoas que são difíceis, pessoas que têm limitações e que às vezes a gente tem aquela coisa de... Às vezes o santo não bate, às vezes a gente não gosta, às vezes tem pessoas assim que a gente fala... Não gosto dessa pessoa, ela é insuportável... E às vezes falta um pouco de inteligência a gente entender aquela pessoa. Porque óbvio que você não é obrigado a gostar de todo mundo, você não é obrigado a conviver com todo mundo, você não é obrigado a nada. Mas é interessante você ter inteligência pra perceber o mundo e as pessoas que não são iguais a você, de agir de uma forma diferente. Você não é obrigado a, né, ser amigo de todo mundo, mas compreender determinadas pessoas é interessante pra você entender as limitações dela e descobrir que nem tudo é pessoal, sabe? Às vezes nem tudo que a pessoa fala é porque ela não gosta de você, ou porque ela quer te ofender, ou porque ela quer te atacar. Às vezes tem pessoas que têm limitações, tipo o Charlie aqui, ele tem limitações. Ele poderia fazer coisas que poderiam magoar alguém, só que às vezes ele poderia fazer sem magoar. E quando você tem uma inteligência, que você tem um cérebro pra pensar, 2 neurônios pra entender, é interessante você aprender como agir na sociedade pra perceber essas coisas. É tipo uma evolução. Cheguei em, acho que 20% do livro, página 74, e uma coisa muito interessante, uma coisa que me lembrou muito esse livro, é que meus pais, eles trabalham de primeiro até a 4ª série. Então é tipo prézinho, primeiro até a 4ª série. Agora mudou a 9º ano, sei lá o que é agora, mas antigamente até a 4ª série. E assim, tem muitos alunos que têm dificuldade de aprendizado. Hoje eles não falam mais retardado nem burro, fala dificuldade cognitiva, dificuldade de aprendizado. E tem alunos que não aprendem mesmo. Tem alunos que você ensina e eles esquecem, eles não conseguem aprender. E aí eles vão para escolas especiais. Aqui em Londrina tem as escolas especiais para as crianças que precisam dessas necessidades. E uma coisa importante, uma coisa que a mãe do Charlie, ela não aceitava que ele tinha algum problema. Ela queria que ele fosse igual a todo mundo. E isso cagava com tudo, porque claro que ela é a mãe, ela queria o melhor pro filho dela, só que ela não aceitava que o filho dela tinha uma dificuldade. E que ela tratando o filho dela como outras pessoas, como uma pessoa normal, uma pessoa que não é atípica, tava trazendo mais prejuízo do que benefícios. Porque ele precisava de um acompanhamento especial, ele precisava de algo especial. E assim, muitas crianças que têm muitos problemas, tanto problema como autismo, problema como dificuldade de aprendizado, como problema de sei lá, qualquer coisa, tem muitas vezes que o maior problema são os pais aceitarem que essa criança tem problema. Então, assim, não querem levar pro médico, não querem levar pra terapia, não querem levar pra nada, porque acham que o filho dela... A criança tem esse problema, mas você dá o diagnóstico, parece que aí acabou o mundo, sabe? Só que não, é uma solução. Você descobrir o que tem de problema, é a partir de descobrindo qual é o problema que você vai conseguir tratar esse problema. Então, assim, fingir que não existe vai cagar com tudo.
É a mesma coisa que eu falo sobre, tipo, transtornos mentais. Então, você fingir que você não tá... Você mentir pra você mesmo que você não sente ansiedade, sendo que sua vida inteira tá incapacitada por causa de ansiedade, não vai melhorar nada. Você ter crises, você ter problemas, você ter uma depressão e você fingir que você tá bem, só vai cagar com tudo. Então, identificar o problema é a primeira etapa pra você tratar o problema. E é muito triste, porque aqui ele sofria, tipo, na escola. E realmente tem crianças que é muito horríveis e trata as outras crianças de uma forma ruim e abusa mesmo. Então, a mãe dele não tava aceitando e tal. E eu já vi casos reais, assim. Isso acontece tanto de gente, tipo, mais humilde, gente que não tem tanto poder financeiro, quanto gente que tem muito dinheiro e que não aceita que o filho tem alguma dificuldade, tem algum problema e que precisa tratar. E é muito complicado porque essas crianças realmente precisam desse amparo. E quanto mais cedo você descobrir e identificar o problema, melhor. E agora com a internet tem muito mais formas de você conectar com outros pais que também têm esses problemas com os filhos e você saber que você não tá sozinho, sabe? Então, às vezes o seu filho é atípico, mas assim, ele não tá sozinho no mundo dos atípicos. Existe outras pessoas atípicas também. E assim, é a melhor forma. Eu acho que a internet trouxe muito isso, é maravilhoso isso. Você descobrir que tá tudo bem não ser normal, sabe? Normal, assim. Então, uma coisa que eu tenho descoberto muito ultimamente é que, assim, muitas coisas que a gente acha que é certo e existe padrões, não existe padrões, assim. Existem as coisas que são mais comuns e as que são menos comuns. Mas, assim, todo mundo vai ter alguma coisa que é um pouco diferente. Claro, alguns em maiores níveis, outros menores níveis, alguns determinadas coisas, outros em outras. É muito confuso quando você fala de transtornos mentais ou coisas mentais, assim, porque você não vê. Então, tipo, se uma criança nasce sem as duas pernas, você não vai fazer ela correr, você não vai tentar fazer ela acompanhar os amiguinhos correndo de pega-pega, porque você sabe que ela tem essa limitação, né? E assim, quando é uma coisa mental, é difícil de você enxergar. Então você não quer ver que a criança não aprende. Você acha que é alguma coisa, acha que é tudo, mas assim, às vezes é algum tipo de... É muito complicado isso. Então, eu fui uma criança que eu comecei na escola 1 ano mais cedo. Então, a maioria começou com 5, eu acho que eu comecei com 4. E como eu sou de janeiro, eu consegui. Então, eu me formei com 21 anos, eu entrei na faculdade com 17, então eu fui bem mais nova. E eu tive um acompanhamento, tipo, até a 4ª série, eu acho, tive um acompanhamento de reforço, porque eu não conseguia acompanhar a turma. Tenho dificuldades em matemática, em coisa assim. E, assim, por muito tempo, me senti um pouco mal por ter essa dificuldade, não sei o quê. Mas, assim, aí depois descobriram que eu era mais nova que todo mundo e eu não tinha maturidade pra acompanhar as aulas como as outras crianças que eram um ano mais velhas. E isso fazia diferença pra mim. E também o modo de ensino eu acho que era diferente. O modo de ensino não era compatível com o meu modo de aprender. Então, hoje eu leio um monte de livro, hoje eu tenho muita curiosidade, descobri muita coisa. Só que na época da escola, era horrível. Eu passei por conselho em várias coisas. Eu era horrível em matemática, eu não lia nada, eu era horrível em tudo. A única coisa que eu não era horrível era filosofia e sociologia e um pouco de história. E literatura. O resto, eu era horrível na escola, assim. Até o 3º ano, as minhas notas eram muito baixas. Porque o modo de ensino não era adequado pra mim, o meu modo de aprender. Então, hoje, descobrindo e sabendo e tentando procurar sobre mais coisas, é muito mais livre do que era na escola. A escola me amarrava muito, me limitava muito, porque o jeito de ensino me limitava. Então, eu lembro de estar no 2º ano do ensino médio querendo aprender sobre biologia, querendo aprender sobre física. Eu era horrível em física, só que eu tinha muita curiosidade. Só que o jeito de aplicar a matéria, aquelas matérias limitadoras, tipo, a gente aprendeu esse básico, a gente pula pro outro. Só que às vezes eu queria saber um pouco mais, eu precisava de um pouco mais de tempo pra aprender aquilo tudo. Enfim, essa coisa de ensino é complicado, a gente cria essas formas que dá pra melhor adaptar, só que eu vejo que precisa, assim, de reforma, só que, assim, de outra forma, nem o básico a gente consegue ter, porque existe escola que não consegue nem passar o básico das matérias, por N razões. Então, mas essa coisa de aprendizado é muito complicado, porque é uma coisa muito subjetiva. E a gente trata como se fosse uma fábrica de você enfiar coisa na cabeça das crianças. Só que nem isso, cada criança tem uma certa coisa. Bom, eu não entendo muito sobre educação, eu só sei o meu. Tô falando demais, eu falei 7 minutos agora, meu Deus, vou ter que almoçar. Eu li, então, 39%.
E eu tô achando muito, muito legal. Porque o personagem fez a cirurgia pra ficar inteligente. E agora, como o mundo percebe ele sendo inteligente? Ele sendo um menino que tinha limitações mentais. E todo mundo abusava dele porque ele não entendia o entorno. E agora ele sendo um homem que... Ele partiu de alguém que era muito abaixo. E agora ele tá muito superior. E as pessoas ficam incomodadas do lado dele. Porque as pessoas olham pra ele e veem as próprias limitações. Então... Eu prestei atenção nisso quando eu li Pessoas Normais também, que a Marianne na escola é uma coisa muito interessante, que na escola ninguém gosta dela. E ela também não faz esforço nenhum para as pessoas gostarem dela, e ela tá tipo ali, ela tá fazendo o que ela tá fazendo, e ela espera outra vida, ela espera ir pra faculdade e não sei o quê. E aí as pessoas também têm essa coisa, sabe? Então ela é diferente, ela é uma coisa estranha, a gente não entende, e a gente vai diminuir ou vai tentar excluir, que foi uma coisa que aconteceu aqui também. Então, em algumas formas que eu não vou dizer pra vocês, porque senão é spoiler, mas ele perguntou assim: me pergunto o que aconteceria se colocassem Algernon, que é o rato, de volta na grande gaiola com alguns outros ratos. Eles se voltariam contra ele? Então é muito interessante essa perspectiva de que as pessoas medianas, de inteligência mediana, não conseguem ficar ali ao mesmo tempo com ele, porque elas olham pra ele e veem as próprias imitações. No TikTok, eu vi uma menina falando, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela falou que existe uma pesquisa, que eu não lembro o nome da pesquisa exatamente, que é isso, né? A gente vive... Não vou lembrar. Mas ela falou que existe uma pesquisa, se você é do meio da psicologia aí você pode me dizer. Existe uma pesquisa que fizeram com determinadas pessoas, e aí as pessoas que acertavam o máximo de questões achavam que eram menos inteligentes do que realmente eram. As pessoas que acertavam menos questões achavam que eram mais inteligentes do que realmente eram. Então quando você sabe... E daí ela falou assim que através desse estudo eles conseguiram descobrir que quanto mais você sabe, mais você entende as limitações do seu conhecimento. Quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe, porque você realmente não entende aquele assunto, então você acha que você sabe. E eu achei isso muito interessante porque... Realmente, as coisas que você mais sabe, qual é o assunto que você mais sabe? Qual é o assunto que você mais tem conhecimento? Você sabe que você tem limitações, você só vai reconhecer as limitações quando você conhecer um pouco o básico sobre aquilo. Então, pessoas que acham que sabem muito sobre qualquer coisa, provavelmente não sabem nada sobre aquela coisa, porque eles não entendem a vastidão daquele conhecimento. Mas eu tô achando interessante o jeito que tá tratando, assim. É um livro muito, muito inteligente, muito esperto. E eu estou adorando a experiência de leitura. E tem também as questões religiosas. Então aqui tem duas pessoas no livro que vão falar pro Charlie que o que ele fez é errado, porque se Deus fez ele burro é pra ele seguir burro pra sempre. E essa limitação, esse medo do conhecimento, e aí usam essas desculpas religiosas com base na Bíblia. Então assim, o Adão e Eva comeu a maçã do conhecimento, então era pra ficar burro. Porque Deus fez burro é pra ficar burro, e aí não podia, e aí essas pessoas que usam as crenças dela, tipo assim, essa personagem se sentia amedrontada pela inteligência do Charlie, assim como os outros, só que ela usava a religião como desculpa, então ela falava que Deus fez ele burro, era pra ele ficar burro mesmo, que esse negócio dele ser inteligente não era normal, não era de Deus, então assim, não deveria. E aí o Charlie tá falando, se eu fosse uma pessoa cega, que tivesse a oportunidade de ver, também estaria errado, então tipo assim... E aí essa coisa, provavelmente aqui no livro, não sei qual foi a data, né? Mas eles vão no cinema, talvez seja tipo... Não sei quando que esse livro foi lançado, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas eu imagino, na minha cabeça eu tô lendo ele imaginando que seja os anos 50. Mas eu não sei mesmo. O livro foi lançado em 1966, então provavelmente aconteceu nos anos 50. Então é isso. E é uma coisa engraçada que esse negócio de religião acontece até hoje em dia. Então, pessoas que não entendem nada e que não buscam conhecimento também e acham que qualquer coisa da ciência é errada e que, meu Deus do céu, vão transformar eles em crocodilos. E assim, ai, que preguiça, sério, de verdade, que preguiça, assim, sabe? E, ai, nossa, de verdade. Agora o Charlie tá com medo, e daí ele fala assim que a inteligência trouxe um medo abstrato pra ele. Então antes ele tinha medo de coisas reais, então ele tinha medo de coisas ali vivas, então faca e medo de pessoas baterem nele, coisa assim. Agora ele tem medo de uma coisa mais abstrata, então ele tem medo de ficar sozinho, ele tem medo da solidão, ele tem medo do que as pessoas vão pensar, agora ele compreende o mundo maior, então ele tem mais medo sobre isso.
E é interessante ver, tipo, os níveis de inteligência. Então, quando ele era uma pessoa que não tinha conhecimento, ele era uma pessoa que não conseguia entender, raciocinar, a vida dele era feliz, ele tinha amigos. E agora que ele tem inteligência, ele não tem amigos, porque as pessoas não querem ficar perto dele. Então... O que eu tô achando interessante é que o QI dele tá aumentando, a inteligência dele tá aumentando. Só que a inteligência emocional dele não tá aumentando, ele não tá entendendo, ele não tá sabendo lidar com o que ele tá sentindo. Ele é um adolescente cheio parece cheio de hormônios e tá ali querendo bater em todo mundo, querendo pôr fogo nas coisas. E é interessante ver que, tipo, são duas coisas separadas. Inteligência de saber das coisas, de, tipo, física, ciências, coisas assim. E a inteligência emocional de você se perceber e saber tomar decisões. E a inteligência afetiva, de se relacionar com alguém e tal. Oi, é umas 9 horas da noite agora. E eu acho que falta isso aqui pra acabar. Sim, eu estou usando em todo momento um marcador que é um papel de Burger King. E sim, eu tenho uma papelaria que vendo marcadores, assim. Bem, o Charlie aqui no livro, ele começou a lembrar, ele tem tipo uns flashbacks da vida dele passada e de coisas, ele tem memórias bem vívidas do passado dele e tal. E é interessante que a todo momento ele meio que se desassocia. Alguns momentos ele tem uns gatilhos aqui, uns traumas fortes em determinadas coisas da vida, que não vou falar. Mas ele desassocia, então ele meio que se vê de longe, em terceira pessoa, assim, sabe? Ele tem umas coisas físicas, assim, de ansiedade, umas crises físicas, e daí ele desassocia. E é interessante que quando ele vai lembrar dele mesmo no passado, ele fala nele mesmo, como se eu estivesse falando, a Beatriz olhou, então ele fala em terceira pessoa dele mesmo no passado. E é interessante que ele não sente repulsa por quem ele era, sabe? Ele não sente, tipo, que ele não queria ser aquela pessoa, ou vergonha por quem ele era, ou ele trata ele mesmo de forma inferior do passado, sabe? Eu achei isso bem interessante, porque tem muitas pessoas que tratam a si mesmo bem inferiores, então olha pro passado e sente vergonha de quem era, ou olha pra si mesmo e tem vergonha, nojo, repulsa, coisa assim. Aqui não, então, tipo, ele é muito inteligente e ele tipo assim, o QI dele, assim, agora tá na estratosfera. E ele lembra de quando ele era, tipo, realmente com QI de 68, assim, ele não conseguia armazenar nada na cabeça. E ele não se sente, assim, tão superior, assim. Ele bate bem na tecla de que ele sempre foi uma pessoa, ele sempre foi um ser humano. E por mais que muita gente olhava pra ele naquela época e não enxergava uma pessoa, ele ainda, sabe, ele é bem coisa de ser, eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa, eu sou assim, aquilo faz parte de mim. E tá dentro de mim, uma coisa assim. E eu acho isso muito interessante, sabe? Porque ele não se vê de uma forma assim desassociada. Então ele é parte dele. Eu acho isso muito bonito. Tipo, essa parte dele ter cuidado e carinho com ele mesmo do passado. Então ele vê bizarramente como ele era, que é muito diferente de quem ele está agora. E ele não se olhar de uma forma diferente. Então ele compreender quem ele é, mesmo estando diferente. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente esquece e a gente trata a gente muito mal por causa disso. Então, e não ajuda nada, porque quem você é um somado de coisas que você foi. Então não adianta nada você brigar com você do passado, ou sei lá, se odiar no passado, não sei o quê. Porque, faz parte de quem você é. Então, querendo ou não, você é uma soma de tudo isso. E se odiar não vai fazer desaparecer. E aí eu achei interessante essa parte, achei bonitinho, que só conversar com vocês. Então eu terminei o livro, nem sei que horas são, não sei mesmo que horas são, mas eu li hoje, eu acho que eu vou tentar marcar o horário aí, mas foi hoje numa tacada só. E gente, o final é triste, mas não chorei nem nada disso. Eu fiquei me sentindo burra em várias partes, eu fiquei pensando, nossa, eu realmente talvez não seja tão inteligente quanto eu achei que eu poderia. Tá certo que eu não me sinto tão inteligente assim, mas talvez eu não seja nada. E é interessante pensar sobre isso. É um livro muito bom, que ele é redondinho, ele começa e fecha muito bem. Eu gostei disso, eu gostei do final dele, eu gostei de como terminou, eu gostei de como ele levou toda a narrativa, todo o que ele explorou, o que ele diz pra gente que lê. Todo esse trabalho de inteligência e autopercepção e tal.
E é um livro bom, foi ótimo começar o ano de 2021 lendo um livro bom. Eu achei que eu ia me emocionar muito mais porque as pessoas tinham falado que chorei, não sei o quê. E assim, tá, tem umas partes, mas eu achei adequado, sabe? Eu achei que ficou condizente com a proposta do livro. É um livro que eu acho que foi feito... Ele foi publicado em 1966, pelo que eu vi aqui. Em 1966, 1959, tá dizendo aqui. O primeiro direitos autorais foi nessa época aí. E aí, então, foi, tipo, interessante. É um livro que fala muito sobre psicologia e psiquiatria. Então, ele traz bastante essa coisa. O Charlie mesmo, o personagem principal, ele é bem feito, então ele é tridimensional. Ele tem os gatilhos dele, ele tem da onde que veio os traumas dele, ele lembra algumas vezes. E ele trabalha isso, como tudo termina, assim, como tudo organicamente vai caminhando para um lugar interessante. E eu achei muito bacana, eu achei que é um livro que tem bastante essas discussões interessantes. E ele mostra isso mesmo, e ele é escrito dessa forma como se fosse realmente, desde o começo, é o relatório de progresso. Então, começa em março e aí ele vai escrevendo tudo como se fosse um diário. Então, é escrito como se fosse um diário. E é interessante, isso deixa a leitura um pouco mais dinâmica, assim, sabe? Não é aquela coisa, ele só conta as coisas mais principais mesmo e tal. E você, através da escrita dele, você vai vendo o progresso dele. Então, indico pra vocês Flores para Algernon, um livro 5 estrelas que ganhou muitos. Esse autor, eu vi aqui atrás, ele ganhou o Hugo e o Nebula Awards. E foi escolhido por algumas coisas, não sei o que, ganhou os prêmios. Interessante, bacana. Só sei que eu me senti meio burra nesse livro. Quantas coisas que eu tenho limitações e quantos, sabe, limitações mentais mesmo. Óbvio que ninguém é inteligente o tempo inteiro. Aqui ele tem um salto, né, muito grande depois da cirurgia, de absorver muita coisa como uma esponja, como falam aqui mesmo. E a gente não é assim, então... A gente de inteligência mediana, às vezes a gente consegue realmente ir lendo bastante livros. Eu acho que eu sou mais inteligente agora do que eu era antes. Só que tem coisas que eu sabia antes que eu esqueci agora. Então, tipo, eu lembro que eu fiz um trabalho muito grande sobre cotas, trabalhos assim que eu sei que eu sabia, mas agora eu esqueci tudo, porque você não vai trabalhando. E inteligência é isso, né? Inteligência é diferente, conhecimento. Mas conhecimento é uma coisa que você tem que trabalhar, você tem que ler, você tem que discutir com pessoas. E eu, como tô fora da academia, então não faço trabalhos nem nada disso. Forma de trabalhar a minha inteligência é trabalhando e lendo. Então é interessante, mas tem vezes que eu não tô afim de ler esse livro. Eu quero ler um livro que eu não preciso pensar, que eu não preciso refletir. E eu acho que a inteligência, o cérebro, não sei se tiver alguém aí que sabe, mas o cérebro se desenvolve até mais ou menos a minha faixa etária, de 25 anos. Depois disso a gente começa a morrer, né? E no final a gente começa a perder neurônios, e os neurônios não se regeneram e a gente vai perdendo as coisas. Minhas vós agora, eu tenho uma avó que tem 80 e poucos anos e uma outra que tem um pouco menos, mas as duas estão nessa fase dos neurônios estão morrendo e não estão se regenerando, então às vezes elas têm uns estalos, às vezes elas se perdem, elas começam... Não chega a ser Alzheimer, só que é demência mesmo, que tá confusa e não sabe o que tá acontecendo, não chega a esquecer as coisas, né? Deve ser muito triste você conhecer alguém que assim, o cérebro meio que deu uma parada ali, mas... Eu sei lá, é confuso, porque eu me sinto muito, tipo, eu estou mais inteligente do que eu já fui, só que ao mesmo tempo eu sei que com o tempo meu cérebro vai começar a deteriorar e vou ser menos inteligente ainda. Então assim, não sou o Charlie, não atingi o meu pico de genialidade, não contribuí pra ciência, não fiz um nada. Mas... a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem, né? Então é isso. Eu quero saber de você que leu, o que você achou, qual foi a experiência. Se você tiver spoilers, deixa avisado ali pra ninguém pegar spoiler sem saber. Então é isso, gente. Acho que essa foi a diário de leitura mais rápido de todos, né? Porque eu comecei e terminei num dia só. O livro tem 284 páginas. E é isso, muito obrigada por acompanhar esse vídeo. Deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários algum livro que você gostaria que eu fizesse um vlog de leitura, um livro que tem algumas discussões bacanas pra eu trabalhar com vocês. Então é isso, eu achei um bom livro, bem curtinho, bem fechado, bem redondo. Então é isso, gente, muito obrigada por vocês ter assistido esse vídeo, por ter junto comigo nesse delírio. E é isso, beijo grande pra cada um de vocês e até o vídeo que vem.